Olá, meus amigos amantes da história. Hoje nós vamos falar sobre uma figura mitológica, ou será que é realidade? O rei Arthur, ele realmente existiu da maneira que nós conhecemos? Ou tudo isso não passa de um mito que foi criado séculos atrás? Sou Diogo Abreu, do canal Recontando a História, e vamos a mais uma para ser recontada. Rei Arthur, é difícil que alguém não saiba ou não tenha escutado falar dessa história de um rei supremo, nobre, que liderava a Távola Redonda, uma mesa composta de nobres cavaleiros com predicados de força, ética, moral, pessoas que lutavam pela justiça, pela igualdade, em defesa do pobre e oprimido, toda essa história. E o rei Arthur era o líder desse grupo e era um grande rei, inclusive ele manuseava a famosa espada Excalibur e tinha todo o ambiente, o universo ali que compunha como o mago Merlin. Então, vamos ao que a história tem de fato a respeito dessa figura, que é mitológica ou não. E eu explico. Bom, o rei Arthur, como eu já disse, segundo os relatos que existem aí, são livros não necessariamente de registros históricos, mas contos, né? Poesias, contos, é o que se tem sobre o rei Arthur. Em sua maioria de material são essas poesias, essas histórias, esses contos que existem. Datam que foi um rei que defendeu a Inglaterra dos bretões, dos anglo-saxões, né, dos bretões, anglos, dos povos invasores, tribos germânicas, né? Então, a priori, o rei Arthur ele era ali oriundo do povo celta, aquele povo que realmente habitava a Britânia, e no momento que houve essa invasão dos povos germânicos, vamos lembrar, né? O termo anglo-saxão que a gente conhece como povo ali originário da Inglaterra é uma fusão de povos celtas, povos germânicos e até vikings, né? Dinamarqueses, que formaram esse povo. Então, o rei Arthur, ele era um rei originado ali na Bretanha, né? Portanto, um bretão, originário também do povo celta, e ele defendeu esse reinado desses invasores na época, né? Por volta de do século V depois de Cristo. E o primeiro relato histórico que a gente tem sobre o rei Arthur está na obra, se eu não me engano, é Britannium, que no inglês antigo significa a história dos bretões. E ali um monge chamado Nenio, ele relata as aventuras do rei Arthur em defesa do seu povo, né? Agora, isso não é tido como um registro histórico que você possa evidenciar e dizer isso aqui realmente aconteceu, né? Na verdade, como eu disse, são contos e naquela época quem dominava, detinha o conhecimento da escrita e da leitura eram os clérigos, nos casos os monges pertencentes à igreja, eram os que detinham o conhecimento, né? Então Nenio escreveu sobre isso ali por volta de século IX, se eu não estou enganado, e mais à frente nós temos também uma outra obra sobre isso, também de um outro monge, que também a tradução é a História dos Reis, que relata, se eu não me engano, é Regum Britanniae, no inglês médio, já é o inglês médio, tem divisão do inglês antigo, médio, inglês atual, contemporâneo, moderno. A tradução seria a História dos Reis da Bretanha. E ele também relata contos, né, sobre a defesa, o heroísmo do rei Arthur à época, defendendo ali o seu povo também da invasão dos bretões, do povo germânico, da tribo germânica.
Ah, Diogo, mas se tem essas obras, por que isso não se evidencia como uma verdade pelos historiadores? Porque se você for buscar contos, tem contos de tudo quanto é tipo. Também existem contos que datam que o general romano defendeu ali a Bretanha de invasões de tribos germânicas, e faz até mais sentido, porque Roma, vamos lembrar, dominou a região da Bretanha, onde hoje é localizada a Inglaterra, e Roma estava em constante conflito com as tribos germânicas, tanto na parte continental da Europa, onde hoje fica a França, como na parte da ilha da Bretanha também, onde as tribos germânicas eventualmente invadiam, né, essa ilha. Né? Então Roma tinha uma série de conflitos com as tribos germânicas na parte da Germânia, tinha conflitos também com as tribos anglo-saxões ali na França e também na Bretanha. Então até faz mais sentido. Então contos você vai encontrar de todas as maneiras. Agora, aonde isso fica um pouco mais encorpado para que você realmente direcione que houve de fato a figura do rei Arthur, um rei realmente soberano e heróico, como nós conhecemos hoje, ok? Existe uma carta do prefeito de Roma à época, e vamos lembrar que Roma já aí muito ligada, né, ao cristianismo, né? Já tinha o cristianismo como religião oficial, porque estamos falando aí do século V depois de Cristo, e o cristianismo foi oficializado por volta do século IV depois de Cristo. Então, Roma, existe uma carta do prefeito de Roma relatando para a igreja as batalhas heróicas do rei Arthur contra os invasores pagões, né? No caso, as tribos germânicas. Então, isso sim é um documento ou é um registro histórico. Por isso, parte dos historiadores acreditam sim que essa figura do rei Arthur, um rei supremo, um rei originário na Inglaterra, na Bretanha, tenha existido. Agora, todo esse romantismo que existe ao redor da figura, se de fato teve lá os cavaleiros, a tábua redonda, o mago, o Merlin, já é uma outra história. Mas existe sim essa carta, que é um registro histórico importante do prefeito de Roma relatando para a igreja os feitos heróicos importantes do rei Arthur em defesa da sua ilha, território, e contra a invasão dos pagões, né, dos pagães, desculpa, que eram justamente as tribos germânicas. Então é um importante relato. Tanto é que no filme Rei Arthur, você vai ver o envolvimento dele muito ligado à Igreja Católica, ao Império Romano. Né? Se você já viu o filme Rei Arthur, você vai ver que existe uma conexão muito grande entre o Rei Arthur e o Império Romano e a Igreja Católica por consequência. Isso não é à toa. Existe também um outro fato importante que colabora para a figura mitológica do rei Arthur, que é o famoso castelo de Tintagel. Porque, segundo esses contos, né, essas histórias contadas pelos monges, em várias delas, eles localizam o lugar onde havia existido esse castelo, onde o rei Arthur havia liderado os cavaleiros da Távola Redonda. Né? E esse castelo, essa localização, segundo os historiadores, ficavam mais ou menos ali ao redor de Londres, por volta de 200, 300, 400 quilômetros. E em 1930, arqueólogos encontraram, escavando, sim, um castelo que depois se comprovou que eram fortes, castelo mesmo, que ficavam a 200 quilômetros de Londres. Ou seja, encontraram fortificações em formato de castelo, tudo leva a crer que era um castelo a 200 quilômetros de Londres, escavado ali debaixo da terra. Então esses arqueólogos encontraram, e o que é mais importante, eles encontraram evidências e importantes características que estavam presentes nesses contos
dos monges principalmente, ou seja, evidenciando, corroborando aquilo tudo, ou aquela parte que estava escrito nos contos, dizendo como era o castelo, realmente estava evidenciado no encontro, no que foi encontrado na mostra arqueológica desses cientistas. Ou seja, em 1930 encontraram realmente um castelo que bate, e muito, não no total, mas a maior parte das características bate em acordo com os contos dos monges. Então isso foi muito importante para que os cientistas começassem realmente a acreditar que o rei Arthur realmente existiu. Não sei se nessa figura, como a gente romantiza, mas um importante rei bretão que liderou na Inglaterra por volta do século V depois de Cristo e defendeu seu povo de invasores das tribos germânicas, né? E é importante, né? Porque o castelo descrito pelos monges, onde estavam os cavaleiros da Távola Redonda, batem exatamente com o que foi o encontrado arqueológico e a carta do prefeito de Roma para o Papa à época também narra feitos heróicos históricos do então rei Arthur. Esses são os dois registros que a história leva em consideração como algo confiável, né? As escavações, o castelo de Tintagel e essa carta do prefeito de Roma ao Papa. Então, ao que parece, né, porque isso ainda divide historiadores, se você vai buscar mais a fundo, historiadores de Cambridge, parte vão, por exemplo, dizer que existem fortes evidências que apontam para a existência de um grande rei chamado Arthur, que era o seu nome de batismo, defender isso, e outros vão dizer que pode ter sido um general romano, não necessariamente o rei Arthur, ou seja, divide opiniões. Mas é importante colocar as coisas como são para que você tire suas próprias conclusões. Agora, o que você não pode deixar de fazer é se inscrever no canal, que busca tanto conhecimento aqui e compartilha conhecimento. Então, se inscreva no canal, ajude o crescimento do canal, deixa aquele like que é muito importante, comente o que você achou dessa história e, principalmente, coloque aqui se você quer escutar sobre alguma outra história, algum fato que você julgue relevante que nós vamos trazer para você. E claro, compartilhe esse vídeo porque você vai estar compartilhando conhecimento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.